Dor e revolta marcaram o velório da pequena Natasha neste sábado. A menina de 3 anos tinha problemas neurológicos. O governo deveria garantir que a criança tivesse o home care, aquele tratamento com todo o suporte oferecido em casa. Mas em setembro, a família denunciou aqui no Band Cidade que o serviço médico corria o risco de ser interrompido por falta de pagamento. Ainda não se sabe o que provocou a morte da menina, mas parentes garantem que faltavam equipamentos essenciais. O velório da pequena Natasha foi marcado por emoção, tristeza e saudade. O avô da menina, que morreu com apenas 3 anos, não conseguiu segurar as lágrimas e precisou ser amparado diante do corpo da neta. Mais calmo, ele conversou com a nossa equipe de reportagem. Sempre foi meu anjinho, né? Vai continuar sendo. Natasha nasceu com problemas neurológicos e os médicos chegaram a dizer que não sobreviveria por muitos dias. Mas a pequena chegou aos 3 anos e 7 meses e, graças ao carinho e cuidado dos avós, apresentava pequenas evoluções no dia a dia. O médico falou que ela não sobreviveria, não saía do hospital, mas graças a Deus ela conseguiu esse tempo todinho com a gente, quase 4 aninhos. A menina também contou com o atendimento de home care oferecido pela Secretaria de Saúde. Mas os avós precisaram matar um leão por dia para manter o serviço. Em setembro, o Band Cidade mostrou que, com frequência, a família recebia cartas informando que o GDF não pagou a empresa responsável e que o atendimento seria cancelado. A avó de Natasha denuncia ainda que era comum faltar equipamentos essenciais para o tratamento da neta, que estava bem, mas morreu de repente. Gostaria muito mesmo que a secretaria tomasse uma posição, entendeu? Porque a secretaria judia das famílias, ela acaba com as famílias, porque mês sim, mês não, a gente recebe uma carta ameaçadora falando que vai reinternar os pacientes. Agora, os avós da menina aguardam pelo laudo da autópsia e esperam que a morte da neta não tenha sido provocada por falhas no atendimento. Quero uma resposta para acalmar o coração. Em nota, a Secretaria de Saúde afirmou que em nenhum momento o home care que atendia a Natasha chegou a ser suspenso e que o pagamento da empresa que presta o serviço é feito por meio de verba indenizatória mediante a apresentação de nota fiscal. O prazo é de até 60 dias. A Secretaria lamentou a morte da criança. Michel Temer completou 6 meses na presidência da República. Apesar do constante diálogo com o Congresso e de vitórias importantes, ainda tem pela frente as amargas medidas de ajuste econômico. A PEC do teto de gastos vem esbarrando em protestos e a reforma da Previdência nem foi enviada ainda e já desperta discussões e reclamações. Vamos falar de novo com Renata Dourado. Como eu disse agora, né, Renata? Ele tem colecionado vitórias, mas não falta briga, não, né? Acho que também é uma característica do político, de uma forma geral, né, Sérgio? Você tem aquelas pessoas que, enfim, que não só compreendem, mas que também são favoráveis a essas mudanças. E tem também aquele outro lado. A gente vive num processo democrático e isso faz parte. E, de fato, como você falou, já são 6 meses aí contabilizados aí desde o dia 12 de maio, quando, então, o presidente Dilma Rousseff foi afastada. Então, o presidente Michel Temer assumiu de forma interina, depois houve todo o processo de impeachment e ele assumiu efetivamente. E uma das principais características, isso aí ninguém pode negar, é essa personalidade dele de dialogar, né, especialmente com o Congresso Nacional. Então, há muito diálogo, como nós falávamos aqui, praticamente toda semana tem encontros, vários encontros com deputados, senadores na pauta dele. Então, almoço, café da manhã, jantar. Então, essa é uma característica muito forte dele, até porque ele vem de lá, né? Ele presidiu a Câmara dos Deputados durante 3 momentos. Então, em 3 ocasiões, ele foi presidente da Câmara e, de fato, essa é uma característica muito forte dele. Durante o final de semana, a assessoria divulgou um vídeo aí, nós temos aí esse vídeo para mostrar, obviamente, os aspectos positivos do governo, o que ele fez. A gente sabe que ele tem uma meta muito importante, que é o quê? Que é a retomada da economia, fazer com que a economia possa crescer. Aí você vê também aí os gastos do governo, quer dizer, a economia do governo, cortando aí vários cargos administrativos
administrativos, enfim, então tem todo esse panorama. Por outro lado, como você bem disse, por conta desse diálogo, ele está conseguindo sim um trabalho muito efetivo no Congresso Nacional, coisa que a ex-presidente Dilma não tinha. Então, aprovação de medidas importantes, você tem aí esse teto dos gastos, né, que limita os gastos, considerado muito importante por ele, mas por outro lado aí, que ocasionou essas manifestações, ocupações de escolas, tem também a reforma do ensino médio, que é debatido durante anos e que ele mandou essa medida provisória, agora de fato vai sair. No entanto, por outro lado, tem também a reforma da Previdência, que a meta do governo era enviar ainda esse ano. Deve enviar, mas é claro que não vai ter tempo hábil para analisar essa reforma da Previdência. Tem a reforma trabalhista também, que o governo deu uma recuada por ser temas polêmicos. Então é isso, um certo panorama aí dos 6 meses do governo Temer. Sérgio Amaral. Tá, obrigado, Renata. Agora, uma coisa é inegável, né, Cláudio Humberto? Ninguém, apesar de todas as reclamações, é difícil alguém dizer que o governo pode continuar a gastança que a gente vinha assistindo ao longo dos últimos anos, né? Evidentemente, essa PEC, a PEC que já mudou de número, agora é PEC 55, está agora sendo examinada pelo Senado Federal, é absolutamente indispensável ao país. O Brasil precisa mesmo limitar os seus gastos para evitar o que aconteceu, por exemplo, nos governos da Dilma. A Dilma legou ao nosso país um buraco, um rombo de 170 bilhões de reais. Ninguém sabe ainda como será possível, gerar recursos e cortar despesas o suficiente para fazer face a esses 170 bilhões. O presidente Michel Temer tem características, tem traços muito particulares. Eu estive com ele no Palácio Planalto numa entrevista e um pouco antes da entrevista, eu conversei com um garçom e perguntei, um garçom veterano, há 32 anos no Palácio, eu disse assim, e o novo presidente, o que é que você está achando? Aí ele chegou assim, doutor, finalmente uma pessoa educada naquela sala. O presidente Michel Temer é sobretudo isso, uma pessoa educada. Naquele jantar da Câmara que ele ofereceu aos deputados federais, ele ficou com a primeira-dama 3 horas e meia, recebendo um a um dos deputados, fazendo selfie e cabalando votos. Foi assim que ele conseguiu aprovar a PEC 142. A seguir, as atrações da feira que reuniu mais de 100 países em Brasília. Band Cidade volta já.